E o Bolsonaro foi de novo ao Hospital das Forças Armadas. Hoje de manhã ele deu entrada no hospital e, de novo, um compromisso fora da agenda. Já é a terceira ou quarta vez que o Bolsonaro, desde que voltou daquela viagem aos Estados Unidos, que ele até hoje não explicou o que ele foi fazer lá com mais de 30 pessoas, então desde então ele voltou. 3 ou 4 vezes já foi para o hospital. E aí a imprensa perguntou para ele na saída, ele ficou lá mais de uma hora, perguntou: "E aí, Bolsonaro, você foi fazer o quê no hospital?" E o Bolsonaro respondeu daquele jeito imbecil dele, aquele jeito despistando, ensaboado, sabe? Tentando se esquivar. Ele falou: "Fui fazer teste de gravidez." Esse é o presidente da República Federativa do Brasil, dando satisfação não só aos eleitores, mas ao povo brasileiro, ao povo que ele deveria governar. Em vez dele falar o que ele foi fazer num hospital num compromisso fora da agenda, ele prefere fazer piada com os jornalistas e não dar satisfação nem ao gado dele e muito menos a todo o resto. A gente sabe que quando alguém é eleito presidente, essa pessoa governa para o país inteiro. Ele é presidente do Brasil, não é presidente do gado. É presidente do Brasil, infelizmente. Então essa pessoa, por mais que tenha opositores, essa pessoa tem que dar satisfação a todos, não apenas aos seus. E, no caso, o gado não pede satisfação do Bolsonaro. Se o Bolsonaro cagar num prato e mandar eles comer, eles comem e pedem para repetir. Mas ele é obrigado a dar satisfação para o resto do país, e não dá. E vamos falar sobre isso, mas antes, você quer ver esse desgoverno cair? Se inscreve no canal, curte o vídeo, é 1 segundo curte o vídeo, é de graça, não custa nada. Se inscrever no canal também é 1 segundo, é um clique. Clique em se inscrever, tá inscrito e ajuda a gente a combater as mentiras bolsonaristas com verdades. Então, vamos para cima deles, já somos mais de 175 mil pessoas aqui. Vem com a gente, se inscreve. Agora vamos falar sobre isso. Olha só, uma das coisas de ter um canal no YouTube com milhares de pessoas seguindo é que, às vezes, o que eu falo aqui é o que muita gente gostaria de dizer com um grande alcance, mas não tem oportunidade. Então, às vezes eu digo isso, eu fico feliz de saber que muita gente gostaria de dizer o mesmo. Minha opinião, Thiago, eu vou embasar essa opinião. O Bolsonaro foi infectado e o Bolsonaro está indo nas consultas pós-infecção, porque eu não sei se ele ainda tem o vírus ou se ele já foi curado. Ele vai fazer exames periodicamente para ver se ele ainda está dando positivo ou não. Essa é a minha opinião, baseado em quê? O Hospital das Forças Armadas faz exames apenas de militares ou de pessoas do escalão do governo, ok? Ok. Por exemplo, General Heleno, por exemplo, o Weingarten lá da SECOM, o número 2 da SECOM, outros ministros, Davi Alcolumbre, esses todos, o Hospital das Forças Armadas faz o exame para eles. Não todos eles vão ali, mas eles podem ir ali, eles sabem que vão ter o exame, vão passar na frente dos casos normais, porque eles são pessoas da cúpula do governo. Ok. O Bolsonaro foi com quase 30 pessoas para os Estados Unidos. Depois disso, o Hospital das Forças Armadas fez 27 exames, ok? 27 pessoas testaram positivo para coronavírus no Hospital das Forças Armadas. 25 deles estavam na comitiva do Bolsonaro para os Estados Unidos. Então imagina que ele viajou de avião. Viagem de ida não, eles pegaram isso lá. Mas na viagem de volta, tá aqui o Bolsonaro. O avião tem fileiras de 2 poltronas, ok? Quem já viu foto do avião presidencial são fileiras de 2 poltronas. Tá aqui o Bolsonaro. Do lado dele tem alguém infectado. Na frente dele tem alguém infectado. Ali tem alguém. Atrás, no cangote dele tem alguém infectado respirando. Atrás também tem outro. Nas outras fileiras, todo mundo infectado. Só ele e a esposa dele não se infectaram. Agora vem a cereja do bolo. A cereja do bolo é que, de todas as pessoas que fizeram um exame no Hospital das Forças Armadas e foram infectadas, 25 nomes foram divulgados, são 25 pessoas que estavam na comitiva do Bolsonaro, e 2 nomes estão em sigilo até hoje. São nomes que estão em sigilo. Esses nomes seriam de Jair e Michele Bolsonaro? Ou de Jair Bolsonaro e mais alguém? Ou de quem seriam esses 2 nomes? A outra coisa é que o Bolsonaro, Jair, ele se recusa a mostrar o teste do exame dele. Ele tem, isso é uma coisa por lei, ele tem direito ao sigilo para qualquer exame. Só que o general Heleno mostrou, o Davi Alcolumbre mostrou, tanta gente mostrou os dados dos exames. Inclusive o general Heleno, que é o chefe do Gabinete de Segurança Institucional, que é o GSI, ou seja, ele é a pessoa que deveria
organizar toda a segurança da presidência da República e faz um trabalho bem mal feito, tanto é que teve até cocaína no avião presidencial no ano passado, ele divulgou os dados com o nome completo, RG e CPF dele. As pessoas começaram a cadastrar o nome dele no Globoplay, que é o serviço de streaming da Globo, que é como se fosse uma Netflix da Globo. Cadastraram ele como sócio do Vasco da Gama, cadastraram ele para votar não sei onde, até para ser mesário. Para ser mesário ele foi cadastrado, o general Heleno. Então, esse é o chefe da segurança do governo Bolsonaro, o general Heleno. E o Bolsonaro, ele usa esse sigilo para não mostrar o exame dele. Saíram vários boatos, faz cerca de 10 dias, de que a Veja conseguiu acesso ao exame dele e que deu positivo, ou seja, o Bolsonaro mentiu não só para a imprensa brasileira, mas para a imprensa mundial, porque a imprensa mundial também quer saber se o exame dele deu positivo ou não, por um motivo. O Bolsonaro se encontrou com Donald Trump quando todo mundo lá pegou o vírus. Então, se o Bolsonaro se encontrou com o Trump também deveria fazer o exame. Então é muito estranho que o Bolsonaro não faça e não mostre o resultado do exame dele, mas ele se escora nesse sigilo por lei. E a Veja teria conseguido acesso ao exame dele, mas o jornalista teria visto o exame que deu positivo, mas não deram no Hospital das Forças Armadas a cópia do exame para publicar. Então não adianta um jornalista ver o exame dizendo que deu positivo, publicar que deu positivo e aí ser desmentido depois. E engraçado é que quando saíram esses boatos, o Bolsonaro foi no dia seguinte, ficou 2 horas lá no Hospital das Forças Armadas. Fazendo o quê? Eu não sei, mas comenta aí, o que você acha que o Bolsonaro foi fazer? Enquanto isso, hoje, o Bolsonaro, infectado ou não, antes de ir no hospital, ele passou em Brasília e fez uma muvuca, uma multidão num lugar residencial, uma aglomeração, tinha mais de 100 pessoas assim aglomeradas num espaço pequenininho. Depois ele foi numa farmácia, mais aglomeração, todos sem máscara. Ontem ele foi numa padaria e ontem ele começou a ameaçar o ministro Mandetta de novo. O Mandetta falou que um médico não abandona seu paciente. O Mandetta, a gente sabe, ele era um deputado corrupto, ele foi um secretário da saúde do Mato Grosso corrupto, secretário da saúde, muita gente não sabe no Brasil. Secretário da saúde é como se fosse o ministro, só que do estado do Mato Grosso. O ministro, no caso o secretário da saúde, era o Mandetta, ele foi corrupto, tem desvio de milhões, fraude, sistema que ele pagou milhões para ser instalado e que o sistema jamais foi instalado e as empresas eram de fachada. Esse é o Mandetta. O Mandetta é o ministro que ele foi. Por que o Bolsonaro colocou o Mandetta como ministro? Porque o Mandetta foi presidente da Unimed. É a Unimed, sabe? Plano de saúde. O Mandetta chegou para destruir o SUS, para que mais pessoas, quanto mais o SUS for sucateado, mais pessoas vão procurar a Unimed, a Amil, a, sei lá, Porto Seguros. Eu não sei o nome dos planos de saúde no Brasil, porque eu moro aqui faz pouco tempo. Mas, quanto mais o SUS for sucateado, mais gente vai precisar de plano de saúde. Por que tantos milhões de pessoas no Brasil têm plano de saúde? Porque o SUS é uma porcaria. Se o SUS fosse bom, ninguém teria plano de saúde. Se você paga plano de saúde, ou se você não paga, mas gostaria de pagar, se o SUS fosse excelente, se você conseguisse fazer o que quisesse no SUS, se não tivesse fila, se você soubesse que vai ser bem atendido, se você soubesse que marca uma consulta e vai ser atendido daqui a poucos dias, você pagaria por plano de saúde? Responde aí nos comentários. Eu, Thiago, não. Jamais. Mas a gente no Brasil é obrigado porque o SUS é sucateado. Então o Mandetta foi colocado ali para isso. O Mandetta, ele protestou contra os mais médicos. Ele falou que os médicos cubanos eram comunistas guerrilheiros vindos para o Brasil. O Mandetta tem foto dele com placa dizendo tchau, querida, ele é golpista. Esse é o Mandetta. E aí o Mandetta falou, porque ele está estrelado como qualquer golpista quando tem algum apoio da mídia, ele falou que um médico não abandona o paciente. Que ele é médico, né? Não vai abandonar os pacientes nessa crise. E o Bolsonaro falou, o Bolsonaro respondeu, falou, o médico não abandona o paciente, mas o paciente pode mudar de médico. Então o Bolsonaro dá a entender que pode demitir o Mandetta. Outra coisa, aquele áudio vazado ontem, do Onyx Lorenzoni e do Osmar Trevas, teve uma parte que eu esqueci de fazer na análise. Mil desculpas, mas agora eu vou corrigir esse erro de eu ter esquecido isso, que é esse áudio do Onyx Lorenzoni falou, vocês viram a conversa, a reunião dele com o Bolsonaro, eu teria cortado a cabeça dele, ou seja, cortado a cabeça do Mandetta. Eles estão, mais ou menos, chamando o Bolsonaro de frouxo, dizendo, eu teria cortado a cabeça dele, eu teria demitido, eu teria feito isso, isso e isso. Eles dizem que se fossem eles o presidente, teriam já demitido o Mandetta. Isso pega mal para o Bolsonaro. O Bolsonaro, quando eles vazaram esse áudio de propósito, e tudo leva a crer que foi de propósito,
não pensaram que ia pegar mal para o Bolsonaro, só que acabou pegando mal. Em grupos de bolsominions, eles começaram a falar, o Onyx demitiram o Mandetta, por que o Bolsonaro não demite? Ele não manda ou o quê? Então começou a transparecer que o Bolsonaro realmente não manda. Então o Bolsonaro começou a querer demitir o Mandetta mais e mais. E agora ele vai usar esse áudio como um trunfo para convencer os generais de que ele pode demitir o Mandetta. Só que nem os generais, os militares, estão engolindo muito o Mandetta, porque ele é muito estrelinha. O médico não abandona o paciente. O ministro da Saúde não é para falar isso. O ministro da Saúde é para trabalhar. E o Mandetta, ele pode ser a única pessoa que tem uma visão de vamos isolar a população e tudo mais, mas o trabalho do Mandetta é fraco. Compara o Mandetta com o ministro da Argentina, compara o Mandetta com o ministro até de países europeus que não estão em situação tão boa como França, Alemanha, Holanda, e você vai ver que o Mandetta tem um trabalho fraquíssimo. O Mandetta fala e faz pouco, fala muito e pouco faz. Até agora o Brasil é o país, dos 15 países mais afetados, é o país que menos testa. E não o país que menos testa só com a população inteira, não. Na proporção da população, de cada 10 mil habitantes, a Espanha testou tantos, a Itália testou tantos, o Brasil testou 3, 4 vezes menos na proporção da população. Ou seja, o Brasil está fazendo pouquíssimos testes. Mesmo se pegar só o estado de São Paulo, que é onde tem o epicentro no Brasil, e só o Distrito Federal, que é o outro epicentro graças ao Bolsonaro, cada uma das 12 mortes no Distrito Federal põe na conta do Bolsonaro, porque ali o epicentro começou a partir da cúpula do governo. Não tinha caso no Distrito Federal. Os casos começaram com a cúpula do governo e foi se espalhando ali um epicentro. Então, essas mortes põe na conta dele. Foi ele que trouxe isso para o Distrito Federal. Pois bem, mesmo se comparar só esses locais do Brasil, esses locais testaram menos que os outros países. Então, já se prova que o Mandetta está fazendo um trabalho péssimo, porque ele não compra testes suficientes, ele deixa outros países roubarem os equipamentos do Brasil, e o Bolsonaro também, o Bolsonaro ajuda o Mandetta a fazer um trabalho péssimo. Os dois se merecem, são péssimos. A diferença é que o Mandetta, pelo menos, ele quer o isolamento social, o Bolsonaro nem isso. E só para terminar o vídeo, uma coisa, tá rolando nas redes um vídeo de um bolsominion, um madeireiro, que ele tá de carro e ele finge que vai dar dinheiro para alguns pedintes na rua e ele dá um tapa na cara do rapaz. Muita gente deve ter visto esse vídeo. Eu não compartilhei porque eu não compartilho esse tipo de conteúdo. Mas muita gente viu, a esquerda inteira saiu compartilhando. Ok, o Juninho Pernambucano, ex-jogador de futebol, pentacampeão do mundo, ele achou o rapaz que leva um tapa na cara e o rapaz ele é dependente químico. Ok, e o Juninho Pernambucano vai pagar para ele o tratamento químico por 3 meses e se precisar, se ele tiver que ficar 1 ano para ele se curar, vai pagar o tratamento dele e ajudá-lo. Tem muita gente, milhares de pessoas querendo fazer doações para o rapaz, mas ele falou, primeiro ele tem que se tratar, depois a gente vê. E não vamos julgar quem é dependente químico, porque para muitas pessoas, principalmente as mais pobres, a única alegria que eles conseguem para continuar vivos é realmente uma droga. E eu não estou fazendo apologia, essa é a realidade. Quem diz isso não sou eu, é só sair na rua e você vai ver que tem gente que vive na miséria total e aí algumas pessoas usam drogas como refúgio disso, de uma vida horrível. A droga tira a pessoa dessa realidade horrível, a pessoa vai, sei lá para qual realidade, mas não é tão ruim quanto a da vida real. Então ele vai ajudar. Então meus parabéns para o Juninho Pernambucano e esse madeireiro, se eu encontrasse na rua, se eu encontrasse esse madeireiro, ele não mostra a cara dele no vídeo porque ele é covarde, como todo fascista, como todo bolsominion. E esse tipo de covarde, empatia zero e tem que ser combatido energicamente. Quando eu digo energicamente, não é com tweet, não é com um textinho bonitinho, não. Porque fascista, a gente sabe, eles só aprendem quando eles são confrontados de frente e com força. Senão, fascista não aprende. Então fica aí a mensagem. Gostou do vídeo? Curte, compartilhe, comenta. Você acha que a minha teoria sobre o Bolsonaro está correta ou não está correta? Vamos ver os comentários, o termômetro da opinião das pessoas. Se o Bolsonaro está infectado, ou esteve infectado, ou nunca esteve. Por que ele foi no Hospital das Forças Armadas? Comenta aí, curte o vídeo, se inscreve no canal. Falou!